Oi, pessoal do quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam em casa se cuidando, certo, pessoal? Eu sou a professora Sara Romini, professora de Ciências da Natureza, e hoje a gente vai continuar a nossa aulinha, para o quinto ano, aula 05. Vamos lá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças que acometem o corpo humano. A gente vai falar um pouquinho sobre distúrbios alimentares. Já ouviram sobre isso? Se não, hoje a gente vai falar direitinho, tá? Mas antes, vamos relembrar a aula 03 e a aula 04, porque na aula passada eu não relembrei a aula 03, aí eu vou relembrar as duas hoje, tá? Então, na aula 03, nós vimos sobre transformações químicas, que são todas aquelas que a gente, observa alterações. Então, quando eu pego a massa do pão, lembra lá, do levain, do fungo que está ali produzindo aqueles gases que vão fazer o pão inchar. E aí, quando eu coloco para cozinhar, ele já vai ficando mais durinho, mais marronzinho. Então, quando tem mudança de cor, quando tem liberação de gases, de vapor, mudança de estado para o líquido, para o gasoso, para o sólido, enfim, tudo isso são transformações químicas. E no nosso corpo ocorrem várias transformações químicas. E aí a gente viu também que sobre os nutrientes. Então, ocorrem aquelas transformações químicas também nos nutrientes, para o nosso corpo absorver. E a gente viu que existem alguns grupos de nutrientes que são carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Lembra lá, macronutrientes, micronutrientes? Se não lembra, revisa a aula 03, tá? E na aula 04, nós vimos sobre adolescência, puberdade, aparelho genital masculino, feminino e hormônios sexuais. Então, só para lembrar aí, do aparelho genital feminino, nós vamos ter internamente o útero, as tubas uterinas, ovários, o canal vaginal e nos meninos, uma série de órgãos também internos, como externo, no caso o pênis, testículos, o saco escrotal, epidídimo, ductos diferentes e uretra, certo? A gente viu tudo isso na aula passada, se não lembra, vai lá e revisa. Vimos também sobre os hormônios, que os hormônios são substâncias que vão ser liberadas do nosso corpo para ajudar ali no desenvolvimento, certo? No caso da aula passada, nós vimos sobre os hormônios sexuais, que vão estar ali justamente sendo produzidos na puberdade, que é quando o nosso corpo começa a se alterar, a mudar, certo? Desenvolver, a gente está começando a crescer e ele vai se preparando para futuramente a reprodução. Pronto, gente. Então, a gente já revisou a aula 304. Chaminézinho trouxe aqui o livrinho para a gente da hora da leitura, uma leitura de leite. Então, vamos lá ver o livrinho que Chaminézinho trouxe. O Melhor Amigo da Bengala, de Karina Alves e Mari Meira. Olá, meu nome é Bengala e vou contar para vocês a história do meu melhor amigo, o Marquinhos. Marquinhos era um menino alegre e brincalhão. Adorava mostrar o sorriso e cumprimentar todos na rua como bonitão ou bonitona. Era o seu jeito carinhoso de falar com as pessoas. Seus pais e suas duas irmãs estavam sempre presentes na escola, em casa e na vida do Marquinhos, o que lhe dava muita força diante os obstáculos que encontrava no seu dia a dia. Olha ali, Marquinhos falando, oi bonitão, oi bonitona, com o pessoal da rua, todo mundo se cumprimentando, Eu e Marquinhos morávamos num bairro simples do Rio de Janeiro. E seu esporte favorito era o futebol. Adorava jogar com os amigos na rua e sempre que tinha jogo na TV, ele sentava ao lado do vovô Manduca para assistir às partidas. Era a hora mais feliz do seu dia. Marquinhos amava ficar ao lado do avô. E do meu também, é claro, sempre vestindo seu uniforme de futebol. Então tá aí, a Bengala, Marquinhos e o vovô dele. E como todos nós somos diferentes e cada um tem as suas habilidades, ele se destacava por ser o melhor goleiro de todos os tempos. Marquinhos tinha uma perna mais fina que a outra e para ele era mais difícil correr pelo campo, pois andava mancando. Por causa disso, ele sempre jogava no gol e treinava muito, porque queria ser o melhor goleiro de todos. Vovô Manduca era o seu maior incentivador e sempre o levava para treinar, pois sabia que sem apoio não existiria resultado. Então, muito importante aí estar sempre apoiando,
Marquinhos foi crescendo, começou a praticar outros esportes e era muito focado nos estudos. Queria ser o maior economista do país e nunca saí de perto dele. Eu nunca saí de perto dele, porque sabia que conseguiria realizar todos os seus sonhos. Estava ali para incentivá-lo, nunca deixá-lo cair e também para jamais deixá-lo desistir. Então, ó, Marquinhos aí, ó, estudando bastante, né? E ali os quadros com os esportes, né? Que ele gosta, que ele fazia. Ele entrou na faculdade, começou a trabalhar, viajou para muitos países, casou com a mulher mais bonita do mundo e teve 2 filhos, mas nunca deixou o esporte de lado. Praticava natação, canoagem e se apaixonou pela bicicleta. O esporte foi e é até hoje uma ferramenta que promove a saúde, melhora a qualidade de vida e foi quem mostrou para meu amigo Marquinhos que a vida era possível, mesmo diante de tantas barreiras. Eu, ao lado de Marquinhos, todos esses anos, vi o quanto ele foi desafiado a desistir, mas também via em seus olhos a força para continuar a jornada da vida, mesmo sofrendo com a falta de acessibilidade. Eu estive ali, firme e forte ao lado dele. Não deixei cair, mas presenciei bullying, muito preconceito e muita intolerância por causa da sua deficiência. Olha aí o pessoal xingando os coleguinhas, tá vendo? E ele super triste ali, né? Ele teve poliomielite. Ele não escolheu ser assim, mas é muito feliz do jeito que é. E nós temos que respeitar, incluir e transformar nosso mundo em um mundo cada dia melhor. Até porque se Marquinhos não fosse assim, nós não seríamos melhores amigos por todos esses anos, não é mesmo? Isso é a Bengala falando, tá? Marquinhos é hoje um grande ser humano. Ele ama e é rodeado de amor. O amor foi um ingrediente fundamental na vida dele. Eu aprendi com ele e gostaria de deixar também esse ensinamento para vocês, leitores. Amem o próximo, amem, semeiem o amor. Amem sem olhar o corpo físico, amem sem olhar a cor da pele, a religião, amem sem discriminação. Pois só o amor e o respeito ao próximo têm o poder de transpor todas as barreiras impostas pela nossa cultura de exclusão. Todos e todas juntos podemos promover a inclusão. Vamos manter a chama do amor e da esperança acesa dentro de nós. Por esse amor e respeito, eu e Marquinhos continuamos melhores amigos e vamos juntos para todos os lugares. Nós queremos construir um mundo melhor com pessoas doces, informadas e abertas à diversidade. Então, gente, as escritoras aí. Tá vendo, gente, como é importante a gente, né, cultivar o respeito às diferenças, certo, gente? É muito importante que ninguém é igual a ninguém, todos nós temos defeitos e qualidades e a gente tem que respeitar todos. Então, eu trouxe aí, Chaminanezinho trouxe aí, ó, o que é a poliomielite. É uma doença causada por um vírus, né, que pode ser facilmente anulada pela vacina. Então, quando a gente nasce bebezinho, tem um cartão de vacinas a cumprir. E é muito importante cumprir esse cartão de vacinas, porque o que é que acontece? Evita esse tipo de doença, né? Marquinhos provavelmente adoeceu antes de tomar a vacina e ficou com aquela sequela, com a perninha mais fina. Mas mesmo assim, a gente tem que aprender a respeitar e amar o próximo. Então, vamos falar do assunto de hoje, que é uma doença também, não é muito parecida com a doença de Marquinhos, porque a doença de Marquinhos foi causada por um vírus, mas essas doenças que a gente vai falar de hoje são doenças também muito importantes, a gente está comentando e entendendo, certo? Que são os distúrbios alimentares. E aí, ó, tem essa imagem aí de Vivi. Vivi é uma menina de 12 anos, vocês podem ver aí, ó, ela se olhando no espelho. E aí ela tem uma imagem distorcida dela mesma no espelho, né? Então, ó, seus pais andam preocupados, pois ela está muito magra. Toda vez que seus pais conversam com ela sobre o peso, Vivi afirma que ao olhar para o espelho, não consegue ver que está tão magra. Vamos conversar sobre isso? Então, chega um momento na adolescência que a gente não consegue reconhecer o nosso corpo. A gente passou ali quase 12 anos sendo criança só. A gente só conhece o corpo de criança, né? E aí começa a ter umas mudanças, não só físicas, a gente viu na aula passada, mentais também e sociais. A gente começa a interagir de forma diferente com os nossos colegas. Por quê? Os hormônios
estão ali interferindo nesse comportamento, estão ali interferindo no nosso corpo que está desenvolvendo para futuramente ser mãe, pai, né, conseguir reproduzir. Então, gente, chega nesse momento que nós não conseguimos entender o nosso corpo e a gente não consegue reconhecer como ele é. E pode acontecer muito isso que aconteceu com o Vivi, que é um distúrbio alimentar. Então, o que são distúrbios alimentares? Distúrbios alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo devido à inadequada redução do alimento, à obesidade devido à ingestão de grande quantidade de comida ou outros problemas físicos. Então, distúrbios alimentares é quando a gente começa a ter alguns pensamentos que não são, às vezes, a realidade. Você se enxerga de uma forma, mas você é de outra, né? Como Vivi. Ela é magrinha, mas quando ela olha para o espelho, ela se vê, né? Não se vê magra. Ela não consegue se ver. E isso acontece justamente porque, primeiro, a adolescência, né? Tá tudo mudando, você não consegue mais reconhecer, tá crescendo, esticando, o rosto enche de espinha. Alguns adolescentes ganham peso, ficam mais fortinhos, outros ficam mais magrinhos. Porém, além da adolescência, a gente também tem um apelo visual, a busca por estereótipos. O que é isso? A gente vê aí vários influencers, a gente assiste YouTube, então sempre tem aquela propagandas de televisão, sempre passa filmes com pessoas sempre muito magras, em busca de uma aparência perfeita, de um corpo perfeito. Mas isso, gente, não é a realidade. A gente sabe que na nossa sociedade existem vários tipos de corpos, com cores diferentes, com formatos diferentes. Ninguém, como a gente viu o Marquinhos lá, ninguém é igual a ninguém. Porém, esse apelo visual da televisão, das propagandas, da internet, acaba influenciando a gente também, né? E principalmente nessa fase da adolescência, que está tudo mudando, tá? E aí começam os transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, obesidade e transtornos obsessivos compulsivos, que a gente vai ver cada um deles, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, atenção, aí, só reforçando, na adolescência, onde estão os maiores riscos. As mudanças físicas dessa etapa facilitam as distorções de imagem corporal. Como o adolescente não se identifica com o seu novo corpo, pode facilmente ficar com uma percepção confusa sobre ele. A partir daí, surgem novos questionamentos, desilusões e descontentamento com o corpo que podem desencadear esses transtornos psicológicos. Então, vamos falar primeiro da anorexia. A anorexia, a pessoa se enxerga sempre como se estivesse acima do peso, se tornando dependente de uma vida com privações, em busca de atingir o peso ideal. O doente é levado a parar de ingerir alimento, ele para de comer quase que completamente, e em muitos casos o corpo começa a rejeitar o alimento, e o vômito acontece de modo não intencional logo depois da alimentação. Então, na anorexia, a pessoa não consegue enxergar o seu corpo como um corpo magro e ela só se enxerga como uma pessoa acima do peso. E ela nunca consegue identificar o peso ideal dela. Ela sempre acha que está acima do peso. Então, ela começa a se privar, não comer, ou come pequenas porções, uma vez ou outra, e o corpo começa a definhar. E quando ela vai comer alguma coisa, ele já rejeita a comida. Ele mesmo provoca o vômito, não é intencional. Ela vomita sem a intenção, certo? Essa é a anorexia. Já a bulimia, o que é que acontece na bulimia? Apresenta sintomas similares ao da anorexia. Alguns sintomas mais comuns, a pessoa se alimenta ingerindo uma quantidade muito grande de comida e após a ingestão, o propósito é livrar-se dos alimentos ingeridos. Sendo assim, muitos ingerem uma quantidade de remédios que vão provocar ali diarreias, disenterias, laxantes, diuréticos, para se livrar daquela comida. E muitas vezes eles provocam o vômito. Então a pessoa fica tão preocupada em manter aquele peso ou diminuir o peso, também não se enxerga com, abaixo do peso, ela sempre se enxerga acima do peso. E aí ela fica tão frustrada que ela se alimenta muito e logo depois ela vai tomar algum remédio para se livrar daquela comida ou provocar o vômito. Isso aí é a bulimia. Compulsão alimentar. Consumo de grande quantidade de comida e de uma vez, com frequência, de forma que o comportamento alimentar fique fora do controle. Então aí é um problema que a pessoa vai, através do alimento, se confortar.
ficou triste porque um colega não quis brincar, um colega não quis sair, não quis falar, brigou com a mãe e com o pai, aí ele vai buscar conforto na comida. Então só come besteira, doces, chocolate, e aí não tem controle, come grandes quantidades e por causa do psicológico que está afetado, encontra o conforto na comida. E aí gera o quê? A obesidade. A obesidade é caracterizada pelo excesso de peso no indivíduo. O sobrepeso desencadeia outros problemas de saúde, como, por exemplo, altas taxas de colesterol e glicose no sangue, problemas de circulação, cardíacos e respiratório e depressão. Então, na obesidade, o corpo lá, né, ele já está acostumado com uma grande quantidade de comida, ele acumula bastante gordura e essa gordura vai ficar ali se alojando naqueles vasos sanguíneos, né, que a gente viu nas aulas passadas, e vai prejudicar a circulação, aí aumenta a pressão, né, o coração tem que bater mais rápido, certo? E prejudica todo o organismo, tá? Então, gente, é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Continue os estudos. Beijão e tchau, tchau.